capítulo 2, verso 18 de Apocalipse, está escrito: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o, até que eu venha. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Assentai, meus irmãos, por favor, desocupe vossas mãos e dê uma salva de palma bem alegre para Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, eu peço, por favor, toda atenção à palavra de Deus. Se alguém, por favor, precisar de alguma coisa, de água, está ali o obreiro na porta, acena com a mão, ele te atende. Por favor, não levante, evite de levantar, de beber água, de ir ao banheiro, para que não seja o caso de atrapalhar a pregação aqui da palavra de Deus. Peço aos irmãos toda atenção, evite conversar, mas se você quer conversar, falar alguma coisa, dá glória a Deus, ou se for alguma coisa de urgência, vai lá fora, mas por favor, aqui dentro da igreja, reverência, preste atenção à palavra do Senhor. Pastor, mas eu não posso? Não. A Bíblia diz que onde há, que Deus ele é Espírito, onde há o Espírito há liberdade. Não é liberdade para andar, passear, brincar, conversar, cochichar, jogar no celular, é liberdade para adorar, para servir a Deus, essa é a liberdade. Então a gente tem liberdade para adorar a Deus aqui, não para bagunçar, para dar lugar para a carne. Amém, meus irmãos? Peço que os irmãos, por favor, cooperem com a adoração aqui a Deus. Vejo aqui um louvor tão lindo que toca na nossa alma. E lá ou aqui ou lá a gente ouve um glória a Deus, mas quando é algum louvor que exalta a nossa carne, que exalta o nosso pecado, a gente só falta pular, igual um saci com um pé só dentro da igreja, de alegria. Mas quando é para adorar a Deus, infelizmente a gente não consegue. Mas por favor, ouça pelo menos a palavra de Deus, abra o teu coração para você ouvir, para você entender a palavra de Deus, pois eu tenho certeza que Deus ele tem uma palavra para nós nessa noite. Meus irmãos, pois bem, aqui estamos nessa missiva, ou nessa epístola, ou carta,
né, aqui do apóstolo João, né, a quarta missiva, ou a quarta epístola ou carta, né, que ele escreve à igreja da Ásia Menor, né, no caso aqui a igreja de Tiatira. E como começou aqui esse mistério da igreja de Tiatira? Quando nós lemos Tiatira, nós vamos voltar um pouquinho atrás, apenas 32 anos de quando foi enviado essa profecia pelo profeta aqui João, né, o teólogo do livro do Apocalipse, ou o livro escatológico da revelação, né, do Apocalipse, aonde este discípulo aqui, este profeta, ele recebe uma mensagem de Deus para ele relatar e escrever, não tudo o que ele viu, porque tem coisas aqui que ele mesmo diz, né, que ele mesmo escreve, que o Senhor ordena para ele não escrever, ele não pode escrever aquilo que Deus não manda. Então, por exemplo, quando nós vemos Tiatira, volta 32 anos atrás, aproximadamente aqui de quando João ele profetiza aqui para a igreja de Tiatira, e nós voltando 32 anos, nós vamos chegar no capítulo 16, né, do livro esse escrito por Lucas, conhecido como Atos dos Apóstolos. Lá no capítulo de número 16, a palavra de Deus mostra para nós que o apóstolo Paulo e Silas, ele vai até um lugar, como está aqui o nome da igreja, chamado Tiatira. Se você não leu, dê uma lida depois, Atos 16, e você vai ver que o apóstolo Paulo chega naquela terra, naquela cidade, naquele lugar, naquela cidade não muito grande. E quando ele chega ali, a Bíblia diz que ele encontra uma família, ele encontra uma mulher chamada Lídia. E aquela mulher era uma empresária daquela época, trabalhava com tecido, trabalhava com pano, né, ali com púrpura. Era uma empresária na época. E a Bíblia diz que ela recebe o apóstolo Paulo, recebe Lucas. Então o apóstolo Paulo prega a palavra de Deus naquela casa. Ela e toda a sua família se converte a Cristo. Posteriormente são batizados, e a partir dali, daquele momento de Tiatira, da casa de Lídia, uma grande obra começa a surgir. E segundo os escritores, os teólogos dizem que por intermédio de Lídia, do seu marido, da sua família, então começou a igreja de Tiatira, essa quarta igreja da Ásia Menor, aqui aonde agora João, ele é enviado por Deus para enviar uma mensagem àquele pastor, àquela igreja. E observa, amados e queridos irmãos, que olhando para esse contexto, a igreja ela cresce, a igreja floresce, a igreja ela está sendo abençoada, porque aonde tem o poder de Deus, onde Jesus está, onde ele se manifesta, as coisas acontecem. Existe milagre, existe cura, o demônio é repreendido, as almas são libertas, coisas extraordinárias Deus ele faz aonde está a presença dele. E a palavra de Deus vai mostrar para nós que o apóstolo João ele se apresenta à igreja, sendo usado pelo Espírito Santo, e ele então vai escrever essa mensagem para a igreja de Tiatira, dizendo no verso 18: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhante a latão reluzente. Veja que em cada carta que é direcionada a cada igreja da Ásia, João ele usa um versículo do capítulo 1 aqui do Apocalipse, aonde ele revela a plenitude da pessoa do Senhor bendito Jesus Cristo de Nazaré, aonde ele revela a plenitude, toda a glória, todo o poder que está sobre o homem chamado Jesus, aqui conhecido como Filho de Deus. Então veja que aqui a Bíblia diz que ele é aquele que tem os seus olhos como chama de fogo. Meus irmãos, quando a Bíblia está dizendo para nós que os olhos do nosso Mestre, de Jesus Cristo, é como chama de fogo,
Eu quero chamar a tua atenção que não é um fogo, como a gente pegar um isqueiro, colocar o isqueiro perto do fogo, olha que chama. Não é a gente chegar ali perto de uma fogueira e chegar o nosso olho perto, aumentar num zoom ali com o vidro e pôr perto do fogo. Olha que olho grande, olha o fogo como que... Não é isso. Por favor, preste atenção aqui, o culto é aqui dentro. A gente está pregando aqui, o povo está olhando para fora. Desculpa falar isso. Mas quando a Bíblia tem que os olhos do Senhor é como chama de fogo, é muitas vezes maior do que você olhar para o sol ao meio-dia e fixar os seus olhos no sol com os olhos abertos, sem piscar um minuto, ficar com o olho fixo, é impossível. Então os olhos como de chama de fogo, é um fogo mais poderoso do que o sol ao meio-dia, muitíssimas vezes. Nós não temos noção de exemplificar esse poder do fogo dos olhos de Jesus. É um olhar consumidor, é um fogo que consome, como nós lemos no último culto passado, no capítulo 2 de Joel, no verso de número 3. É um fogo consumidor, abrasador. Então ele está dizendo que os olhos dele é como chama de fogo e os pés do Senhor é como latão reluzente, ou seja, aonde ele pisa, ele queima. Aonde pisa é queimado, é destruído, não sobra nem cinza. Então a Bíblia está mostrando que o Senhor Jesus, ele é um fogo consumidor. Quando nós lemos o capítulo 1, que nós vemos as características, ou nós, para simplificar melhor, quando nós vemos a pessoa de Jesus como ele é, um pequeno vislumbre aqui no capítulo 1, muitas pessoas têm medo. Meus irmãos, só que nós que servimos a Deus, nós não precisamos ter medo. Sabe por quê? Porque ele é o nosso Salvador. Isso, a pessoa de Jesus, o ser de Jesus, os atributos de Jesus, não fazem mal para nós que somos seus filhos, que somos a sua imagem, a sua semelhança. Mas todavia, para aqueles que não têm Jesus, se arrepiam, vibram, tremem como vara verde. Por quê? Porque esses serão como palha seca diante do fogo, diz a palavra de Deus. Então esses temem, mas a igreja de Deus não precisa temer o teu Salvador, porque ele para nós, ele é amor. Para os outros ele é justiça, mas para nós ele é amor. O versículo de número 19, o Senhor Jesus vai dizer para a igreja de Tiatira: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu amor, eu conheço o teu serviço, eu conheço a tua fé, eu conheço a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Meus irmãos, Jesus aqui, a princípio de entrada, Jesus ele rege a igreja de Tiatira. Jesus ele exalta a igreja de Tiatira, porque Jesus ele tem observado, Jesus tem visto as obras do povo de Tiatira. Jesus tem contemplado o amor do povo de Tiatira. Que amor? O amor deles para com Deus, o amor deles para com Jesus, o amor deles para com a igreja de Tiatira, o amor deles de um para com o outro, e o amor deles para com o seu cônjuge, para com a sua família, porque existem vários tipos de amor. E Jesus ele contempla o amor deles, né, de uma forma ampla, plena, para com todos, né, de uma forma geral. E o Senhor ele vê, ele contempla também o serviço, ele contempla o trabalho que cada um tem feito acerca da sua obra. Jesus está elogiando o trabalho de cada um, e não só o trabalho, mas a Bíblia diz que Jesus também elogia a fé daquele povo.
Amados e queridos irmãos, deixa eu chamar a tua atenção aqui nesse verso de número 19, que Jesus ele está falando aqui para a igreja de Tiatira. Não pensa ou não imaginamos nós que a igreja de Tiatira estava vivendo um dia como hoje, dia 3 de abril de 2026, o século 21, aonde nós temos liberdade para adorar a Deus, onde não há perseguição, aonde podemos ir, vir em qualquer lugar, aonde não temos proibição, limitação nenhuma. Meus irmãos, os dias da igreja de Tiatira eram dias tenebrosos, eram dias difíceis, eram dias de trevas, eram dias de escassa perseguição, ou de extrema, melhor dizendo, inverti, extrema perseguição. Por quê? Porque o Império de Roma, o Império Romano, dominava toda a terra, né? Roma dominou por mais de 5 séculos o mundo, e nessa ocasião Roma estava sob o domínio da Ásia. E aqui agora, aonde está Tiatira, Roma dominava. E quando Roma dominava, nessa ocasião havia o famoso culto ao imperador, o culto a César, aos imperadores da época. Ou seja, todo ser humano, todos aqueles que adoravam, não poderia adorar a ninguém, a nenhum outro ser, a não ser César, a não ser o imperador. Então, ser crente nessa ocasião, aqui no primeiro século, ser crente fiel era estar sentenciado à morte, era ter a certeza que a qualquer momento, a qualquer hora, de noite, de dia, de tarde, aonde você estivesse, você poderia ser surpreendido pela guarda romana, você ser preso, ser morto, ser incendiado, ser colocado na arena aos leões, ser torturado, enfim, ser morto. Não era fácil ser crente, mas em meio a todo esse processo, o povo continuava com amor, o povo continuava trabalhando, e a fé da igreja de Tiatira estava em alta, estava em ascensão. A fé estava em ascensão. O Senhor elogia a fé daquele povo. O Senhor elogia a paciência da igreja de Tiatira, porque eles eram pacientes. Eles praticavam aquilo que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, no versículo de número 12. Ele seguia, cada um seguia este versículo. E a Bíblia diz que as últimas obras deles eram maior do que as primeiras. Geralmente a pessoa começa bem e depois diminui, não é? Foi o que aconteceu com a igreja da Galácia. O apóstolo Paulo escreveu lá no capítulo 3, dizendo para os Gálatas que, lá no verso 2 e 3 de Gálatas 3, 2 e 3, Paulo diz que admira como que eles começaram no espírito e acabaram na carne. Geralmente a pessoa começa assim, começa na santificação e acaba na carnalidade. É o que está acontecendo hoje, né? Outro tempo lá atrás, talvez alguém aqui começou na doutrina, começou fiel, as irmãs não cortavam cabelo, não pintava, não tingia, não usava batom, não usava piercing, não usava brinco, não usava tatuagem, roupa curta. Eram mulheres virtuosas. Começaram assim. Hoje, dependendo do lugar que vai, tem um pregador, olha para ele e diz: só não quer aceitar Jesus, não? Não, meu irmão, já sou crente, desculpa, que vergonha. Hoje está assim, porque a gente começou no espírito, só que hoje nós acabamos na carne. O irmão está aqui de paletó, está bonito, arrumado, perfumado, nesse solzão abençoado de Uruaçu,
Amanhã você encontra ele em algum lugar, talvez na beira do lago, ou enfim. Você olha lá, você não conhece, você olha para ele e fala, não, não é aquele lá não. Não é. Você fala, não, eu vou ver se é. Pai do senhor, varão. Ô, meu irmão, que benção, que bom que foi o culto ontem. O cara tá lá, você nem conhece, tá igual um Tarzan, só de bermuda, com a barrigona desse tamanho, tudo exposto, fazendo propaganda do físico. Desculpa, mas isso é loucura. Isso não tem fundamento na palavra de Deus. Isso não cabe para nenhum homem de Deus, para ninguém que se diz cristão viver numa situação dessa. Mas é o mundo que nós estamos vivendo. Só que, deixa eu dizer, se você dizer que isso é normal para você, que você pode viver assim, tranquilo. Só que eu digo, você pode viver assim aqui no mundo, só que lá no céu não vai haver lugar para você. Desculpa eu te dizer, quem está te ensinando dessa maneira é alguém usado por Satanás, que não vai para o céu, está te impedindo também de ir para o céu. É bem simples assim. Você pode até viver dessa maneira, só que lá no céu você não vai entrar. A Bíblia mostra para nós que pessoas com hábitos, costume, caráter dessa maneira não entrarão no céu. Desculpa dizer dessa forma, mas é o que a Bíblia nos ensina. Se alguém te ensinou de outra forma, manda te ensinar corretamente, ou senão vem para cá, você vai aprender com a gente. Presta atenção. Então, eles começaram as primeiras obras, e as primeiras obras eles começaram a ascender e foram de uma maneira que o Senhor admira, que o Senhor olha e vê que as últimas obras são mais do que as primeiras. Eles estão crescendo, eles estão rompendo, eles estão mantendo a mesma fé, o mesmo amor, a mesma doutrina, eles estão mantendo da maneira que o Senhor quer. Então o Senhor elogia. Meus irmãos, Deus é o Deus que elogia. Se nós somos dignos de elogio, Deus vai elogiar. Mas se nós somos dignos de açoite, Deus ele não terá misericórdia em não nos exortar. Porque a Bíblia fala para nós que Deus ele não tem o culpado por inocente. Deus, aquele que é culpado e Deus vai punir. Mas aquele que é digno de exaltação, Deus vai exaltar e todo mundo vai ver a exaltação da parte de Deus. Você que aqui está nessa noite, você que tem sido humilhado, perseguido, que tem sido apedrejado, mas tem sido fiel na presença de Deus, saiba que vai chegar o dia que a honra de Deus, a glória de Deus, a exaltação de Deus, ela vai vir sobre a tua vida, ela vai ser derramada e o nome do nosso Deus será glorificado. Será que você crê na palavra de Deus? Exalte o Senhor, bendiga a Deus, glorifique o nome dele, porque ele está aqui no nosso meio. Labacai Shedebede, Labassobia Canarábia Surimicanda Labai. Meus irmãos, mas como a vida do ser humano não é feita não é só mar de rosas, né? Oxalá, ou quiçá fora um mar de rosas, mas não é. Em meio a rosas há espinhos, e aqui os espinhos eram longos e pontiagudos e resistentes. O verso 20 do capítulo 2, o Senhor Jesus revela, em meio a toda a exaltação que ele tinha que exaltar, agora ele vai dizer, mas, porém, o Senhor vai fazer uma observação. A igreja de Uruaçu é uma bênção, porém, aí o porém que é o negócio. Capítulo 5 de Reis, a Bíblia diz, presta atenção, para você entender o que eu vou dizer. A Bíblia diz que havia um general do exército da Síria, o seu nome era Naamã, era um general, um homem que temia Deus, e por intermédio dele ser temente, Deus deu muitas vitórias ao rei da Síria por intermédio de Naamã. Era um homem honrado, um homem cheio de estrela, capitão, um homem poderoso. Só que a Bíblia diz, porém, leproso, embaixo de todas as suas honras, de todo o seu status, toda a sua autoridade, quando ele tirava a sua vestimenta, o odor
ia longe, porque a lepra estava consumindo ele por dentro. A sua pele estava sendo devorada pela lepra. Então, quando o Senhor ele exalta, quando ele bendiz, mas quando ele diz, puxa vida, podia não ter isso, mas tem. Na minha vida, na tua vida, a irmã ali é uma benção, mas o irmão, olha, só não tem igual na terra, mas então vamos ver o verso 20. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti. É pouca coisa, né? Não é muito, mas isso mancha. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. O problema dentro da igreja era um problema pequeno. A igreja estava em ascensão, a igreja estava com fé, só que a igreja não estava isenta. Nós olhamos as cartas do apóstolo São Paulo, ele pregando a igreja, ele escrevendo a igreja de Coríntios, primeira carta, segunda carta. A Bíblia mostra que a igreja era rica, que a igreja tinha todos os dons do Espírito Santo, mas a igreja de Coríntios era uma igreja que estava em constante erro. Paulo escrevendo, doutrinando, ensinando a igreja, por mais que tinha todos os dons do Espírito Santo, por mais que tinha poder, por mais que tinha dinheiro, mas tinha os erros, tinha as falhas. E isso eu digo em todo lugar que eu vou, aonde tem ser humano, tem falha. Não existe igreja perfeita. De repente você diz, meu Deus, eu vim nessa igreja, que benção, estou gostando, mas desculpa te entristecer, mas existe falha. Não existe igreja perfeita. Aonde há carne, tem falha. Só que agora eu vou olhar para isso não, eu vou olhar para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Eu vou ser crente, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou adorar Deus, eu vou fazer a diferença, porque o meu negócio é com Deus. Eu estou aqui para aprender, para adorar, para ir para o céu. Esse é o meu intuito. Quem quiser cair, quem quiser errar, fique à vontade. Então, uma mulher, diz a Bíblia, cujo nome é Jezabel. Meus irmãos, aqui não está mencionado, mas segundo os relatos, segundo os teólogos, escritores mais antigos, eles dizem que essa Jezabel era mulher do pastor da igreja de Tiatira. Tinha o pastor da igreja, o bispo de Tiatira, e esse bispo tinha a sua esposa, e a sua esposa chamava-se Jezabel. Não era as Jezabéis, ou enfim, era a Jezabel, era uma mulher. Quando fala-se Jezabel, no grego, no Novo Testamento, é diferente do mesmo nome no hebraico. Quando se fala Jezabel no Novo Testamento, o nome Jezabel quer dizer montão de lixo. O significado do nome, o nome, até o próprio nome Jezabel já é feio. Ainda quando você vai ver a origem do nome, a tradução do nome na língua original, quer dizer montão de lixo. Deus da glória. Aí você começa a ver a ação da pessoa. Você sabia que o teu nome tem um significado? Você nunca viu? Pesquise o significado do teu nome, e você vai ver que o teu nome diz com o que você é. Então, aqui está falando Jezabel. Aí quando nós vemos o nome Jezabel aqui, montão de lixo, nós vemos que, por ter esse significado, ela não poderia produzir um bom fruto. Veja, né, é aquele dito, né, que tem no direito, né, que fala acerca da árvore
envenenada. Não sei se os irmãos já ouviram falar acerca da árvore envenenada. O que quer dizer? Por que a expressão árvore envenenada? Porque todo fruto que a árvore envenenada ela produzir vai ser veneno. A árvore está envenenada, então o fruto que sair dela vai ter veneno. Por exemplo, uma víbora picou uma vaca, a vaca caiu, morreu. Você chega ali, a vaca ainda está vivendo. Você vai comer aquela vaca que foi picada pela víbora? Não, por quê? Porque tem veneno. E assim, e assim, e assim. Então Jezabel não podia sair algo bom da vida dela, porque ela não tinha o que é bom para oferecer. E a palavra de Deus está dizendo que não é Deus que diz que ela era profetisa. Jezabel é minha profetisa, levantada por mim. A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia diz que se diz profetiza. Então quer dizer, eu posso dar a mim qualquer título, eu posso fazer qualquer curso, eu posso colocar um anel de PhD, de doutor, de mestre, eu posso encher essas paredes de quadro, de curso, de teologia, mas é Deus que me deu? É Deus que me honrou? É Deus que me exaltou? Ou é eu que busquei tudo isso? Pastor, mas não é a mesma coisa? Não, lógico que não. Uma coisa é eu ter o chamado de Deus, e outra coisa é eu correr atrás, porque alguém tem, eu também quero ter. Você pode até ter o papel, mas você não tem a unção, você não tem a presença. E você não ter a presença é diferente de quem tem o papel. É simples assim. É como ter o prato e não ter a comida, ou ter a comida e não ter tempero, aquela coisa insonso. Falta a unção, a confirmação, coisas que não é todo mundo que tem. Hoje alguém se manifesta aqui, ali, vou abrir uma igreja. Ele vai lá, não sabe, coitado, às vezes nem lê a Bíblia. Vai lá, abre um ministério, o negócio não dá certo, vira aquela bagunça, daqui a pouco se desvia. Outros também se desviam. Meus irmãos, tudo que nós somos fazer, nós temos que ter direção de Deus, nós temos que ter o chamado de Deus, nós temos que ter a unção de Deus na nossa vida, porque senão não dá certo, o negócio não vai. Então essa mulher aqui, diz a Bíblia, que se diz profetiza, ela vai fazer algumas coisas. Primeiro, o que ela vai fazer? Essa mulher, ela vai ensinar e enganar. O Senhor fala que ela vai ensinar e enganar os meus servos. Então veja que, por ela ser a mulher do pastor, ou alguém pode não acreditar nisso, mas talvez ela era uma missionária, uma pastora dentro da igreja, uma pessoa de influência, e pela influência ela recebeu um cargo, e ela tinha autonomia para ensinar, para pregar. E a Bíblia mostra aqui então o Senhor dizendo que ela ensina o povo de Deus, ela ensina e ela engana, faz o povo de Deus pecar. Você sabia disso? Meus irmãos, presta atenção, deixa eu dizer uma coisa. Pastor Celso, eu tenho um zelo muito grande com as coisas de Deus. Quem está aqui com a gente há muito tempo tem observado. Quem que prega aqui? Eu. Quem pregou sexta? Eu. Quem pregou quarta? Eu. Quem tiver que pregar amanhã cedo na consagração? Eu vou pregar. Quem vai pregar domingo no culto? Eu. Quem vai pregar na Santa Sé à noite? Eu. Por quê? Porque Deus colocou a responsabilidade na minha mão. Eu tenho um zelo com as coisas de Deus. Não, estou aqui cansado, estressado. Ver aqui um irmão aqui, aquele irmão está bonitinho ali, está com aparência. Varão, Deus tocou no meu coração para você trazer uma palavra. Pastor, desculpa, eu não sou crente não. Eu saí do trabalho agora, eu trabalho no escritório. Mas porque eu vi que a pessoa está bonitinho, está arrumado com gravata, com a malinha na mão, eu pensei que era um pastor, um evangelista, um seminarista. Então é assim, eu senti por Deus de você trazer uma palavra, e a pessoa às vezes não é crente. Ou às vezes outro, você não sabe como está a vida da pessoa, você não sabe como que está o altar que a pessoa está. Aí você traz, coloca aqui o indivíduo, e o indivíduo tem lá o seu nome e tem o seu vulgo Jezabel.
E nessa ministração, esse pastor, com o vulgo Jezabel, vai ensinar a igreja de Deus, vai enganar a igreja de Deus aqui, que forniquem e que comam dos sacrifícios da idolatria. É o que estava acontecendo dentro da igreja de Tiatira. O pastor confiava a direção do culto, confiava ali o volante, confirmava ali, né, o timão para profetiza, administrar a obra, e nessa ela estava desviando o povo, levando o povo para outro caminho que não era o caminho de Deus. Então Deus faz essa observação. Talvez o pastor não sabia, talvez ele ia fazer missão, talvez ele ia pregar em outra igreja, e ela aproveitava a ausência para levar o povo para o fogo, levar o povo para o pecado. Meus irmãos, quando o diabo, deixa eu te dizer uma coisa, quando o diabo quer destruir alguém, de repente ele pode não ter aqui, o microfone, o poder da fala, de falar. Talvez ele não tenha a oportunidade, porque talvez já foi revelado. Mas sabe o que ele faz? Ele olha para alguém, ele vê aquela mulher ou aquele homem que tem um chamado de Deus, que Deus tem um mistério, que a pessoa é fogo puro. Ele vai procurar se aproximar daquela pessoa, ele vai chegar perto, vai começar com conversa, com brincadeira, fazer amizade, rede social, me dá teu número, eu dou o meu. Vamos ser amigo, vamos ser amiga. Olha, vou convidar você para um churrasco, para um almoço, para um jantar. E vai se achegando, se achegando, se achegando. É assim que o satanista trabalha. E aqui a Bíblia fala de satanista, aqui no capítulo de número 2. A seguir nós vamos ver. Então ele se aproxima de um, e eles tomam aquelas pessoas como amizade, como amigo. E então eles vão começar a disseminar. Eles vão começar a lançar na mente, no ouvido, na casa daquela pessoa ou na casa dele. Vai começar a falar sobre alguém da igreja, vai começar a falar sobre um obreiro, vai começar a falar sobre o pastor, porque ele não quer que aquela pessoa prospere espiritualmente. Ele não quer que aquela pessoa cresça, que aquela pessoa seja um instrumento. Ele vê que o fogo está aceso na vida daquela pessoa, então ele vai querer jogar água, ele vai querer apagar. E de que maneira? Com a mentira, com a fofoca, no oculto, no escondido, ali em casa, no barzinho, na pizzaria, no restaurante, no churrasco. E daqui a pouco aquela pessoa que é uma benção vai começar a fechar a boca, não vai começar a dar glória, não vai dar mais glória a Deus, vai ficar quieto, vai começar a olhar para um lado, para o outro, vai mudar a personalidade. Daqui a pouco sentava aqui, senta ali, daqui a pouco senta lá, daqui a pouco começa a faltar no culto. Quando menos espera, a pessoa sai da igreja. E o infeliz continua dentro da igreja, agora com o olho para outra pessoa, tentando achar outro para poder se achegar. Ele conseguiu tirar, eu não consigo todo mundo, mas eu vou conseguir um por vez. E assim ele vai trabalhando, assim que o diabo trabalha. Então deixa eu te dar uma dica, uma advertência. Se chegar alguém daqui de dentro da igreja, vestido de crente igual eu tô, como minha esposa ou como qualquer outra pessoa, chegar até querendo ser teu amigo e na tua casa e começar a falar da vida alheia, começar a falar do vizinho, começar a falar do amigo, começar a falar das coisas de Deus, começar a falar da palavra, questionar, começar a falar que está errado, que não é assim, que a Bíblia não é desse jeito, chama esse amigo para dobrar o joelho. Vamos orar, vamos apresentar a igreja, vamos apresentar o pastor, vamos apresentar o povo, vamos orar para Deus repreender o diabo. Fala para ele, vamos dobrar aqui o joelho uma hora, vamos clamar a Deus. Ele vai pular o muro, vai pular por cima da casa, ele vai embora. Se outro dia ele vier a mesma coisa, vamos orar, ele vai te deixar em paz, porque a única coisa que espanta esse crápula, esse demônio, é a oração. E se você não sabia, hoje você sabe. Você só vai cair no laço se você quiser. Mas Jezabel, aquela tinha essa autonomia. Só que o Senhor orienta Jezabel, orienta o pastor para ele poder podar, para ele cortar. Só que detalhe, meus irmãos, a Bíblia mostra aqui para nós que o Senhor, ele dá tempo. O verso de número 21, o Senhor diz: e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu.
Então veja que eles continuavam no pecado. Veja que quando o Senhor fala que Ele dá tempo, é porque a Bíblia diz que Deus é longânimo. Então Deus Ele dá oportunidade, Deus dá tempo, Deus deixa aí, vai, continua. Não tem problema, Deus não faz nada, Deus não está punindo, Deus está tranquilo, deixa Deus está dormindo, pensa assim. Só que Deus está dizendo aqui que Ele deu tempo, Ele está dando tempo. Não sei o que está acontecendo com alguém aqui na igreja, não sei até onde está o teu pecado, se está acendendo, se já acendeu, ou se já está no nível que não tem como apagar a você, porque a Deus tudo é possível. Eu quero dizer uma coisa: Deus te deu tempo até hoje. Não te conheço, não interessa a tua vida, mas o Senhor está dizendo aqui que Ele deu tempo. Ele deu tempo para que se arrependesse da sua fornicação. E a Bíblia diz que os da igreja de Tiatira, eles não se arrependeram, porque eles continuaram, não eram todos, mas alguns, eles continuaram na fornicação, eles continuaram no pecado. E não pensa porque Deus não cobrou ontem, porque Deus não cobrou o mês passado, que Deus esqueceu. Deus não esquece, meus irmãos, nada passa desapercebido diante de Deus. O verso 22, agora vai vir, primeiro veio a advertência, agora vai vir a cobrança. Olha o verso 22, o Senhor diz: eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Então o que Deus está dizendo? O Senhor está mostrando que agora Ele vai começar a cobrar. Deus está mostrando que agora o dedo dele vai começar a tocar na ferida. Deus agora diz que Ele vai começar a colocar no leito. Sabe quando Deus coloca no leito, meus irmãos? Não adianta fazer campanha de 7 dias, não adianta fazer campanha de jejum, não adianta ressuscitar Elias, não adianta ressuscitar Eliseu, não adianta ressuscitar Paulo, Pedro, homens que ressuscitaram quem já morreu, porque não vai ter milagre. Quando Deus coloca no leito, quando Deus põe o dedo, Deus só vai tirar o dedo, só vai cessar quando Deus vê que o coração estiver limpo. Pelo contrário, não adianta ficar com cara de coitadinha. Porque eu sou coitadinho, fulano. Deus sabe, Deus conhece quem é coitadinho e quem não é. Então o Senhor está dizendo que é o momento dele cobrar, é o momento agora. Deus deu oportunidade, não quis, então agora você vai começar a perceber que as coisas vão mudar ao teu favor. Não vai ser mais como era antes, vai começar a mudar. O teu vigor vai diminuir, a esperança vai diminuir, a fé vai diminuir, as coisas vão acabar, a escassez vai vir, os amigos vão pular longe, porque agora você vai precisar, você não vai ter para dar. Então o dia difícil chega para cada um. E o versículo 23: e ferirei de morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um segundo as vossas obras. Aqui que eu falei antes, lembra do fruto da árvore envenenada? Agora os filhos vão começar a sentir, a viver a mesma coisa, porque o pecado, ele não o pecado ele não fica preso, o pecado ele ramifica. O pecado é como uma raiz, vai crescendo. Aonde tem água, onde tem terra, o pecado vai crescendo, ele vai ramificando, ele não para. Peraí, eu pequei, eu e outra pessoa. O pecado não vai ficar só entre eu e outra pessoa. Daquela pessoa vai passar para outro, de mim vai passar para outro, daquela que pecou comigo vai passar para outro, daquela que pecou com outro vai passar, e o pecado vai ramificando, vai crescendo, vai enraizando, o pecado não para. Então a única maneira de parar é a morte. É como está escrito no capítulo 6 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna.
aqueles que restaram, mas para aqueles que são a minoria. No verso 24, o Senhor diz: mas eu digo a vós, restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Então veja que Deus, Ele não trata o culpado por inocente, que aquele que é inocente, ele não pagará pelo pecado do errado. Deus, Ele sabe que o remanescente, ele vai ser salvo, mas todos aqueles que pecarem serão punidos pelo Senhor. Deus fala claramente aqui na palavra dele. Então, meus irmãos, presta atenção. Como eu disse no princípio, a igreja começou no espírito, está acabando na carne, está indo todo mundo para o inferno com Bíblia na mão, dentro da igreja. Você quer fazer a diferença? Ô pastor, mas está difícil para fazer a diferença, porque está todo mundo assim, está assado, tá... Não se preocupe, faça você a diferença. Eu sei que é difícil, não dá. Por quê? Porque o Senhor Jesus, Jeremias disse, né, o profeta, quando o Senhor deu a visão para ele do cesto cheio de figo, e o Senhor mostrou que os figos estavam podres, e havia um figo bom em cima do cesto, em cima dos outros figos. Só que o que acontece? A podridão dos outros figos, aquela liga, os bichos que ali estavam iriam também atingir o figo bom. Então, às vezes, o que nós devemos fazer é recuar, procurar algum lugar, ou entrar, fechar os nossos olhos, ficar quieto e não olhar para um lado nem para o outro, porque a gente não sabe de onde vai vir a pancada, da onde vai vir o laço, aonde vai estar a pedra que vai ser o tropeço. Então nós precisamos vigiar, porque os dias são maus. Eu sempre digo aos irmãos que o cenário é o mesmo, só muda os personagens, só muda as pessoas, mas o cenário sempre do mundo foi o mesmo. Para encerrar, eu já encerro. O Senhor diz que ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Deus está falando que vai dar poder, autoridade sobre as nações. E ele diz: e com vara de ferro as regerá, julgará as nações, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. Então essa autoridade, esse poder, essa unção, Deus dará para aqueles que guardarem a sua palavra. E ele encerra dizendo: e dar-lhe-ei a estrela da manhã, o presente, a recompensa. Ele fala que quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então quem tem ouvidos, ouça. Quem é prudente, torne-se prudente. Quem é tolo, continue na tolice. Quem está santificando, continue santificando. Quem está no pecado, continue pecando, porque o tempo está sendo remido. Jesus está às portas e nós não temos mais tempo. Quem está cocheando em dois pensamentos, vigie, desperte, abra os teus olhos, porque o escritor aos Hebreus diz que o que há de vir, ele virá, ele não tardará. Amém, meus irmãos? Que Deus, o Senhor, abençoe tua vida, tua casa, tua família, teu ministério, e persevere guardando a palavra de Deus no teu coração, examinando a palavra de Deus, e saiba que as promessas de Deus, elas não cairão por terra na tua vida, em nome de Jesus. Amém? As palmas bem alegres, exalta e glorifica o Senhor, bem alegre para Jesus.